Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema pastores indignos do púlpito. Meus irmãos, Jesus não enfrentou a morte com gemidos de um sofredor desesperado. Jesus não enfrentou a morte com resignação de um mártir. Jesus não enfrentou a morte com o choro de um apavorado. Jesus estava seguro e consciente de sua missão cumprida. Ali no Calvário, ele disse: está consumado. E quando ele disse essa expressão, está consumado, Jesus estava concretizando, selando as suas palavras ditas em João 17,4, quando ele se refere ao Pai dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A expressão dita ali no Calvário, está consumado, não tem o sentido, não tem a conotação, acabou até que fim. Não tem essa conotação, não tem esse significado, não tem esse sentido assim, até que fim acabou. Não significa que aquela expressão está consumado, não significa que Jesus tinha desempenhado uma atividade enfadonha. Não. A expressão está consumado significa está tudo completo, está tudo feito como deveria ter sido feito. O propósito de Deus, meus irmãos, desde a eternidade, consumou-se ali no Calvário, na obra de Cristo. Jesus é o Cordeiro Pascal, cuja morte foi decidida desde a eternidade. O propósito eterno de Deus se consumou na obra de Cristo ali na cruz. Portanto, a cruz é o clímax da história. Antes e depois da cruz. Antes e depois de Jesus. Meus irmãos, e aqui eu me dirijo à igreja. A igreja não pode omitir a cruz, mas ela deve se gloriar pela cruz. A igreja só existe por causa da cruz. A igreja precisa entender que Jesus não foi uma figura patética, nem tampouco um infeliz sobre quem choveram desgraças. Observe que logo após Pedro ter dito que Jesus era o Filho do Deus vivo, imediatamente Jesus disse aos seus discípulos, explicou aos seus discípulos que ele tinha que ir a Jerusalém para morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitaria. Portanto, Jesus buscou a cruz. Jesus foi em busca da cruz. Jesus foi atrás dela, da cruz. Meus irmãos, salvação acontece na cruz. Salvação não acontece a salvação não foi pelo ensino de Jesus. Não foi a salvação pelos milagres, pelas curas de Jesus. Salvação foi pela cruz. Não foi pela doutrina, não foi pelo ensino, não foi pela ética de Jesus, foi pela cruz. A igreja peca por desvirtuar o evangelho quando ela enfatiza qualquer aspecto da vida de Jesus mais do que a sua cruz. E quando igrejas enfatizam mais milagres, mais curas que a cruz, elas estão desvirtuando o verdadeiro evangelho. Quando igrejas enfatizam mais o aspecto social do que a cruz, estão desvirtuando o evangelho.
quando o discurso da igreja gira em torno da redução do estresse e da elevação da autoestima, e não em torno da cruz, ela está desvirtuando o Evangelho. Quando a igreja chama as pessoas a viverem a vida de Cristo, mas ao mesmo tempo tenta minimizar a morte dele como substitutiva, ela está desvirtuando o Evangelho. Meu irmão e minha irmã, escute bem, o diabo, ele tentou Jesus, induzindo a desistir da cruz. Lá em Mateus 4,6, diz que o maligno levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse a Jesus, o maligno: pula daqui, se tu és filho de Deus, salta daqui, porque darás ordem aos anjos e eles te vão amparar, e eles te ampararão, eles vão te socorrer. Meus amados irmãos, escute bem uma coisa, não esqueça disto. O diabo é um grande marqueteiro. O diabo é um grande marqueteiro. Ele é especialista em marketing. Ele é um excelente publicitário. Você já imaginou? Se Jesus pulasse daquele pináculo e quando ele estivesse o corpo para atingir o solo, uma legião de anjos o segurasse e o socorresse? Você já pensou? Como seria? Você já imaginou como seria a entrada de Jesus nas cidades? Seria triunfante. A tentação de Jesus para evitar a cruz é a mesma tentação que se abate na igreja moderna. O diabo hoje, como nunca, tenta a igreja para que a igreja fuja da cruz e tente o sucesso pelo marketing, pela publicidade. Como tem igrejas hoje, olhando para o seu próprio umbigo, sem nenhuma visão do Gólgota, sem nenhuma visão do cenário do Calvário. Como tem igreja assim? Meus irmãos e minhas irmãs, Deus escolheu a cruz e não o sensacionalismo do uso de poderes espirituais. Sem cruz não há evangelho. Sem cruz não há igreja. Sem cruz não há salvação. Sem cruz, sem a crucificação do Calvário, o mundo teria mergulhado no caos. A igreja peca, o pastor peca, ao nível de blasfêmia. Se ele tenta fugir da cruz, ou se ele escamoneia a mensagem da cruz. Ele peca. Um pregador, pastor, que não gosta da crucificação, que não gosta do cenário do Gólgota, que não gosta de falar da cruz, ele é indigno do púlpito. Interessante que quando Jesus estava ali na cruz, o diabo fez mais uma publicidade. Ali estavam os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, e esses homens foram induzidos pelo diabo, e eles disseram: desce da cruz. Salvou os outros, mas não salva a si próprio. Desce da cruz. Desce da cruz era uma questão, irmãos e irmãs, de brio. Desce, essa expressão, desce da cruz, era uma expressão, era uma questão de orgulho. Essa mesma tentação ali no Calvário, lamentavelmente, acontece em muitos púlpitos hoje. Pastores se enchem de brio, se enchem de orgulho, se enchem de valor próprio quando estão pregando. Quando estão pregando, o tempo todo ficam fazendo marketing, propaganda do seu ministério, de si mesmo e da sua igreja. E quando as pessoas vêm à frente, através do seu apelo, e geralmente, todas as vezes o apelo é carregado, é cheio
de malabarismos psicológicos, as pessoas vão chegando à frente e ele manda filmar. Filma aqui, filma ali, filma ali, aquele homem chorando. Filma ali essa criança, filma. Igreja, cadê os aplausos? Igreja, cadê os aleluias? Glorifica a Deus. Vamos, cadê os louvores? Cadê os louvores? Que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho é esse? A cruz é símbolo de vitória e não de derrota. Jesus foi vitorioso. E a história foi dividida antes e depois da cruz. Antes e depois de Jesus. E agora eu me dirijo a você que não é crente. Você tem um direito de não querer Cristo. É um direito seu, eu não quero. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali no Calvário, existiam 2 ladrões, 2 criminosos, 2 estupradores, 2 homens maus, roubadores, criminosos. Um não quis. Tirou de lado, não quis, conversa com Cristo, o outro quis. Você tem o direito de querer e não querer, o direito é seu. Agora, não vem dizer, não vem querer apagar a história antes e depois de Cristo. Não queira colocar nos livros didáticos, como você está querendo colocar, governador de São Paulo, tirando Cristo do meio da jogada. Tire da sua vida. Agora, uma coisa eu digo, de acordo com a Bíblia, quem tira Cristo do coração, da vida, quem não entrega a vida a Cristo, só tem uma solução. Vai para o inferno. A Bíblia diz isso. Só quer ir para o inferno? Que deseja ir para o inferno, que vá. Agora, jamais, homem algum, pode tirar o cenário do Calvário. Antes e depois do Calvário. Antes e depois da cruz. Que Deus abençoe você. Que você se arrependa desse pecado. Para que Deus está disposto a abraçar a sua confissão de pecado. Sem arrependimento, não tem céu. Sem confissão de pecado, não tem céu. Só tem inferno. Louvado seja Deus. Pedi à igreja que ficássemos sempre em oração pelo Brasil. Há uma camada de forças malignas atuando nos governadores, atuando em Brasília, entre os deputados, entre os senadores. Mas Cristo jamais, viu, senador, está me ouvindo? Deputado, você jamais pode tirar Cristo do cenário mundial. Antes e depois de Cristo. Louvado seja Deus. Amém e amém.